Começa agora, na TV Ondas Play, o programa Seja Você na Real. A gestora de emoções Helenita Pereira vai ativar o seu autoconhecimento para que eleve cada vez mais a sua qualidade de vida. Helenita Pereira convida. Seja você na Real. Boa noite, Águia. Ou bom dia, boa manhã, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei que horas você está assistindo esse programa. Eu realmente espero que você esteja agora, ao vivo, quarta-feira, às 20 horas, comigo. Conosco. Você já sabe quem é, daqui a pouco eu apresento. Conosco, nesse voo que é só nosso e que acontece toda quarta-feira às 20 horas, somente aqui, na TV Ondas Play. A TV que você vê o que você quer ver. E nesse voo de hoje, eu tenho aqui que a gente vai falar sobre emoções e missões. Não poderia ter convidado e parceiro melhor para esse programa que o meu primo, David Pereira. Tô dizendo que a gente vai dominar o mundo. Nós vamos dominar o mundo, os Pereira. A gente vai dominar o mundo, os Pereira. Esse programa devia se chamar o Programa dos Pereira. Não? Exatamente. Vamos da produção, muda o nome do programa. Hoje não é mais Seja Você na Real, não. Agora é Programa dos Pereira. Dos Pereiras, porque sempre vai ter essa parceria, essa participação. Toda quarta-feira você tá comigo às 20 horas no Seja Você na Real. Aí você descansa um pouquinho, descansa na quinta, descansa parte da sexta e se prepara de novo pra Onda Missionária. É onda, mas tem dois missionários. O David Pereira e o Fábio. É isso aí. Quero já Quero já mandar um beijo, super beijo pro meu amigo irmão Fabinho. Não, que não tá aqui agora, mas daqui a pouquinho ele vai aparecer, porque hoje nós temos música ao vivo neste programa. Sim! Nós viemos aqui mudar a estrutura desse programa hoje. Oba! Porque eu já falei pra você, no final do ano, início desse ano, eu já falei que Seja Você na Real está cheio de novidades, e você já percebeu. Como eu sempre venho falando, esse programa não promete, ele cumpre. Olha só. Tudo o que você pensar, ele vai cumprir. Esse programa é pra você, com você. Já falei que é um presente que Deus me deu. Aliás, é uma missão que Deus colocou na minha mão. A gente vai falar um pouquinho mais. Eu já falei com você, a gente já conversou. Mas hoje esse programa tá fervendo. O que será que uma águia e a onda missionária tem para passar para esse público maravilhoso? Eu achei que você ia falar uma piada, né? O que será que uma águia e uma onda missionária tem em comum? Que é aquele pontinho preto em cima da geladeira. Nada a ver, né? Mas... Olha, por falar em piada, nunca esperem que eu vá contar uma piada. Eu não sei contar piada, eu sou aquela assim, vou contar uma piada, começo a rir. Aí não fica nada engraçado, eu fico rindo sozinho. Quem é bom nisso é o Fabinho. O Fabinho é ótimo em piada, né? Mas em outro momento, o Fabinho vai estar aqui. Gente, águia, papel e caneta. Anota. Papel e caneta pra anotar tudo. Vocês sabem que tem que anotar. Anota, porque hoje a sua vida vai mudar. Se você Amém. sair desse programa aqui sendo a mesma pessoa, nós não cumprimos o nosso papel. Exatamente. Então você anota, pega aí o bloquinho de papel e caneta, não é não? Tem que ter, papel e caneta. E pega também durex pra colar na porta da geladeira. Importantíssimo. Muito importante. E pra você assistir esse programa, pra você participar desse programa e também do Onda Missionária, que acontece toda sexta-feira às 19 horas. Às 19 horas, na TV Ondas Na Play. TV Ondas Play, somente aqui. Você tem que, não é nem mais pode, tem que, porque já é um compromisso nosso. Isso. Através do telefone 021 99532 7705. Você vai participar pelo WhatsApp da TV Ondas Play. Você participa com comentário, com Manda áudio o seu vídeo. e com vídeo. Gente, tem muita novidade nesse programa, tem muita coisa boa nesse E programa. também quando você for assistir lá no YouTube, deixa lá o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Ó, vai ser sucesso. Nós queremos interagir aqui com você. Exatamente. E tem aquela coisa, aquela frase, né? O que é bom não pode melhorar? Não, time que tá ganhando não se mexe. Mentira. Time que tá ganhando se mexe para ficar cada vez melhor. E assim está a vida da TV Ondas Play. A gente está melhorando cada vez mais os programas, os conteúdos e as aquisições profissionais. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Além do presencial, ao vivo, no participar através do WhatsApp, você assiste os programas gravados através do YouTube. Todos os programas da TV Ondas Play. Inclusive, Seja Você na Real e Onda Missionária. E tem uma forma também para você participar ao vivo, que
que é através do aplicativo da TV Ondas Play, que você vai ver agora no Plasma! This is a new day. Everything bursting with hope. Coming alive. This moment. You got a freedom. No looking back anymore. Open your eyes. It's coming. This is a new day. The old is gone away. This is a new day. Don't let it slip away. Go on and reignite impossible dreams. Become the one you never thought you could be. Woo! All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. Além dessas 3 possibilidades, você já percebeu, TV Ondas Play já faz parte da sua vida. Você também pode assistir ao vivo através do site que é tvondasplay.com.br. Você vai lá, digitar lá no site, participar ao vivo aqui com a gente no nosso chat, né? Especial. Nosso chat especial. Chat. Mande o seu comentário, mande a sua sugestão, mande a sua pergunta, participe. A TV Ondas Play é a sua TV, é a sua casa. É Sinta-se à sucesso. vontade. É sucesso. E ela acontece em Maricá, pro mundo. Pegou, hein? Pegou. Pegou. A Pegou. top das A nações. top das nações, a top da sua vida. Emoções e missão. O que será que isso tem a ver? Vamos lá. Será que Jesus teve que administrar as emoções? Será que Deus administrou as emoções dele? Tem uma frase que a gente não, porque eu não falo essa frase, eu sou contra essa frase realmente. Não coma as suas emoções. Já ouviu isso? Não coma as suas Não emoções. É a coma primeira as vez que suas eu ouço. emoções. Pois é. No trabalho, né, na gestão das emoções, até graças a Deus eu não tenho ouvido muito isso. Eu já ouvi muito isso. Mas eu vou te dar um exemplo que você ouviu. Engole choro. Ah, sim. Engole choro. Homem não chora. Para com isso. Para com esse mimimi. São formas de falar pra você. Engula suas emoções. E não coma as suas emoções. São formas disso. Eu discordo dessa frase, eu discordo disso que eu acabei de falar. Por quê? Eu sempre falo para as pessoas com quem eu estou conversando, com quem eu estou atendendo. Coma as suas emoções. Não tem problema nenhum e é necessário. Com farofa do jeito que você quiser. Por que comer as suas emoções? Você só come o que você sabe que é. Se alguém te oferece uma comida, se você nunca viu, você vai perguntar o que é isso? Não é? Ou você vai tentar identificar pelo cheiro. Mas você vai perguntar o que é isso? Assim tem que ser com as suas emoções. Você tem que entender como elas acontecem na sua vida. Você não pode chamar alegria de raiva, nem de tristeza. Você tem que saber o que você está sentindo. Por isso eu falo, coma assim as suas emoções, mas saiba que você está comendo as suas emoções. Por que saber que você está comendo as suas emoções? Independente da emoção que você está sentindo, já teve algum momento que você precisou comer um doce. Precisou comer alguma coisa salgada. Geralmente o doce, porque ele dá aquela saciedade, ele ativa substâncias no seu corpo, né? Te dá aquela satisfação, o chocolate dá um acolhimento, né? Às vezes você não está muito bem, você come chocolate. Pois é, quem não gosta? E se a gente não se permite fazer isso, você não está entendendo como as suas emoções atuam em você. Por isso, comam sim as suas emoções. E eu falo 2 coisas. Comam as suas emoções, convide as suas emoções para ficar na sua casa um tempo. Ou seja, conheça as suas emoções e você está se conhecendo. Conheça a ti mesmo. O pai já falou isso, está na palavra. Grande reflexão. Pois é. Conheça-te a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. E você tem que saber o que está acontecendo e por que está acontecendo isso. E não negar. Né? A gente acostumou, e mulher também acostumou a isso, a não poder sentir raiva. A mulher tem que ser sempre a Lady. E aí ela engole os sapos da vida. E nós não temos que engolir sapos da vida, porque isso faz com que a gente acumule emoções e acumule sentimentos e sensações que não são agradáveis. E você tem que assumir quando você está com raiva. Até porque você tem que aprender a administrar e não controlar as suas emoções. Controle é uma prisão.
O controle é algo que você tá ali, mesmo que seja o controle remoto. Olha, é essa sensação que você tem quando tá mexendo no controle remoto, né? A galera do videogame é isso. Olha isso, atenção. É o controle. Quando você aprende a gerir, você vai falar, tô com raiva. E aí você vai falar assim, agora eu não consigo conversar. Não tem. E você evita várias situações na sua vida. Várias situações que podem ter consequências desagradáveis na sua vida. Coloca na tela, por favor, um círculo de pensamento. As suas emoções, elas não são só o seu coração. Elas são, vocês estão vendo na tela, o círculozinho. O seu pensamento, ele gera emoções que geram ações e atitudes que geram resultados que são o que você externa, e esse ciclo se repete. Pensamento, emoção, ação, atitude, resultado. Isso vai virando um ciclo. Pode voltar para mim. Se você não entende como isso acontece, esse ciclo vira um círculo não é defeituoso. Vicioso, obrigado. Um ciclo vicioso na sua vida. Quando os ciclos na sua vida, e eles têm que existir, tá? Os ciclos fazem parte da sua vida, eles têm que ser virtuosos. E o que isso tem a ver com missão? Então, ainda bem que você falou sobre missões, mas antes da gente entrar nesse assunto, você estava falando muito sobre emoções e que nós devemos engolir, né, comer as nossas emoções. E ontem nós estávamos refletindo, né, nós temos uma célula que acontece toda terça-feira, a gente estava refletindo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Uhum. E as obras da carne, elas vão mexer muito com as nossas emoções, né, com os nossos sentidos, mas o fruto do Espírito também. E um dos frutos do Espírito fala muito sobre nós termos o domínio próprio. E a questão do domínio, ao mesmo tempo que ele está falando para nós que nós devemos guardar os nossos sentimentos, né? Por exemplo, numa situação de raiva, eu não posso expressar isso porque eu não estou ativando o fruto do Espírito em mim. Ao mesmo tempo, Jesus ele vai falar que nós podemos irar, mas não pecar. Irar, mas não pecar. Entende? Exatamente. Então existe um equilíbrio aí nessa questão das emoções. Vai, continua. Nessa questão das emoções. E, agora voltando, né, para a questão de missões... Antes de você entrar nas missões. E por que isso é importante? Lembra? Como as suas emoções, entenda o que está acontecendo. Isso. Como é que eu vou saber se eu estou irando ou se eu estou pecando? Se eu não sei o que está acontecendo comigo. Exatamente. O autoconhecimento é importante. Mas o autoconhecimento, ele vai ser importante para você à medida que você tem um relacionamento com Deus. Sim. Porque o que acontece? Quando nós vivemos em Cristo, a Bíblia vai falar para nós que nós não vivemos mais para nós mesmos. Então existe uma modificação nas nossas emoções. Existe uma modificação na nossa natureza humana. Né? Quando nós trazemos Deus para o negócio, quem nós éramos, nós deixamos de ser e nos tornamos uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Então todas as nossas emoções, a nossa característica, no caráter, a personalidade, ela vai se moldando ao caráter e à personalidade de Cristo. Então, toda a nossa jornada cristã, ela vem fazendo esse desenvolvimento até que a Bíblia vai dizer para nós que até que chegue o dia na estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Que foi um homem sem pecado, que soube administrar suas emoções, que foi equilibrado, né, e trouxe para nós esse sentido da gente conseguir agora com o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. E agora esse Espírito habita em nós, nós nos tornamos o mesmo Espírito com Ele, e por isso nós somos capazes de gerir as nossas emoções. Sim. Né? Capaz de engolir as nossas emoções, mas com sabedoria. Capaz de entender aquilo que nós sentimos e ter esse autoconhecimento à medida que nós refletimos Cristo. Isso. Deixa eu só fazer um acréscimo em tudo que eu falei, em tudo que o David está falando. Quando a gente fala em engolir as nossas emoções, não é como eu falei, não é o engole sapo, não é o engole choro. É entender o que está acontecendo e saber como usar. Eu posso usar a raiva. Eu posso usar a raiva. Eu posso usar a tristeza. Eu devo usar a raiva e a tristeza. Desde que isso vai me fazer crescer e alcançar o meu objetivo. Tá? Tem um momento que Jesus, ele destrói o templo, né? Porque ele vê... Na verdade, não destrói o templo. Ele destrói o comércio que está sendo feito no templo. Houve uma questão de injustiça que ele estava vendo ali em relação às coisas de Deus. Então isso trouxe para ele uma revolta, que a gente costuma dizer revolta santa, né? Que trouxe ele para esse estado de
tentar chamar a atenção das pessoas para aquilo que era de Deus e o que elas estavam fazendo com aquilo que era santo ao Senhor, né? Exatamente. Se dizia santo ao Senhor. Então Jesus, ele combateu essas coisas. Ele combateu. Ah, Elenita, então quer dizer que eu posso usar minha raiva em qualquer momento? Não. A gente falou de autoconhecimento, a gente falou de entender como as suas emoções acontecem e a gente vai falar também de autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que você faz. Então, eu estava com raiva, então eu posso fazer. Desculpa, eu estava com raiva. Não. Você foi um responsável se você agiu sem conhecer as suas emoções. Por isso que eu bato muito na tecla. Conheça as suas emoções. E sim, precisou, como eu falo, comer as emoções, é esmiuçar. Né? Literalmente o processo que acontece com o alimento. Ele está num certo tamanho e você tem que colocar num tamanho de forma que você consiga levá-lo à boca, né? Para que todo o processo de mastigação aconteça e toda a digestão aconteça na sua vida. É assim que tem que ser com as suas emoções e é assim que a gente tem que fazer também no exercício das missões. É claro, aí a gente vai falar sobre isso, o David também, que às vezes no exercício das missões a gente precisa entender qual é a emoção que está naquele momento e não dar tanta vazão a ela. É o que acontece em relação a missões, né? Nós entendemos que nós temos um propósito. Sim. Todo ser humano, e acho que você já deve ter falado aqui em algum momento sobre propósito no seu programa, porque quando você vai falar de gestão de emoções, você vai chegar um momento que você vai falar sobre isso. Quando você entende para que você existe, por que você foi criado, e é interessante a gente falar isso num contexto onde nós somos cristãos, porque nós um dia não fomos cristãos. Um dia não fomos Muitos de nós que estamos aqui, você de repente está nos assistindo. Você pode estar numa situação onde você ainda não conhece a Cristo, ou que você ainda não caminha com Ele, você ainda não segue a Ele. Então, muitas vezes na sua mente, as suas emoções elas vão ser naturalmente descontroladas porque você não tem um propósito. Você não consegue enxergar na sua vida, na sua mente, quando você deita para dormir, você começa a pensar, meu Deus, para que eu existo? De onde eu vim? O que eu vou fazer? Qual o propósito e o sentido da minha vida? Como que eu vou caminhar daqui para frente? Qual o objetivo disso tudo? Quem nunca pensou nisso? Né? Quem nunca parou para pensar nessas coisas? Então, nós que somos cristãos hoje, nós entendemos que nós temos um propósito. Jesus ele veio trazer para nós um sentido na nossa vida. E nós temos a escola de mídia e missão. E na nossa escola de mídia e missão, do Creators Filhos do Criador, nós ensinamos muito daquilo que nós aprendemos de Deus, né? E uma das coisas que nós aprendemos de Deus é que a nossa vida ela tem propósito. A partir de Jesus Cristo, nós nascemos e vivemos na expectativa de realizar e cumprir aquilo que está no coração de Deus. O que será que está no coração de Deus? Jesus ele deixou algumas pistas para nós, deixou algumas ordenanças. Ele falou que nós devemos ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque é necessário que o mundo conheça a verdade, que é a verdade de Jesus Cristo. Para que haja justiça no final, né? Nós que somos cristãos acreditamos no arrebatamento da igreja, acreditamos numa nova vida, um novo céu, uma nova terra. Então isso é o que garante todo o propósito da nossa vida. Então agora que eu vivo, e a gente está falando de emoções, é bem interessante a gente falar de emoções porque Jesus ele não foi muito lógico em muitas coisas, principalmente para morrendo pela humanidade, né? Exerceu ali houve muito despreendimento ali das emoções de Deus, das emoções de Jesus, para ele cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer, porque ele tinha um propósito. Né? E nós temos um propósito. Então, quando nós conhecemos a Cristo, a minha vida ela toma um sentido diferente. Jesus ele vem falar que nós temos que morrer e nascer de novo. E a partir desse novo nascimento, a minha vida ela ganha um sentido. Agora eu vou viver os meus dias para cumprir um propósito. E aí uma coisa que a gente costuma dizer na nossa escola de mídia e missão é que se hoje eu acordei e não exerci esse dia para falar de Jesus para alguém, para levar as boas novas do Evangelho, então eu não mereço viver esse dia. Porque eu estou descumprindo um propósito que é maior do que eu. Se eu acordei hoje e não falei de Jesus para alguém, eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu posso acordar, tomar meu café da manhã, abraçar meus filhos, eu posso ir para o trabalho, fazer minha faculdade, voltar para casa depois de um dia cheio, dormir de novo. E o que eu fiz? Eu vivi para mim mesmo. Vamos dar uma pausa nisso aqui?
para 2 motivos. Um, todo crente é um cristão. Aí é que tá, né? Que a Bíblia vai falar sobre cristianismo. Olha, a Bíblia fala que até o diabo é crente. Porque ele crê, né? Ele acredita em Deus. Crente é aquele que acredita que Deus existe. Isso. Cristão é aquele que se assemelha a Cristo. Segue. Vai falar que o cristão, ele é um pequeno Cristo, né? É igual fazer um discípulo. Eu sou um professor e aí eu tenho os meus alunos, vamos supor que eu seja professor de língua portuguesa. Os meus alunos, eles vão aprender de mim. Logo, eles vão aprender a língua portuguesa, né? Então, durante a vida toda deles, eles vão aprender a língua portuguesa e vão desenvolver isso no seu dia a dia, no seu diálogo, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua profissão, porque eles aprenderam de mim, que sou professor, e eles se tornaram os meus discípulos. Não foi assim? Transmitir o seu ensinamento e Você formar aprendeu... pessoas semelhantes sem perder a identidade, tá? Você aprendeu gestão de emoções com alguém, não foi? Sim. Você é discípulo. Eu sou discípulo de alguém. Entende? Então, nós somos discípulos de Jesus. Então, o cristão, ele é discípulo de Jesus. Ele aprende com Jesus, ele veste aquilo que ele aprendeu de Jesus, isso transforma a vida dele, ele começa a caminhar à medida que ele aprendeu de Cristo e ele vai mudando nos seus relacionamentos, ele vai mudando nas suas emoções, em todas as pessoas que se encontrarem com ele, elas vão absorver isso que ele aprendeu de Cristo. Isso é você ser um discípulo. Isso é ser cristão. Ser cristão. Porque nós fazemos do nosso professor, do nosso mestre, exatamente. E aprendemos dele a a fonte verdadeira e hoje nós nos tornamos isso que ele nos ensinou. Exatamente. E aí nós somos cristãos. Nós não somos apenas crentes em Jesus. E é uma opção que você faz, é uma escolha que você faz. Mas agora é interessante, vamos falar aqui de missões. Vamos. Porque emoções é algo meio que complicado quando você vai falar de missões, porque a pessoa que ela é muito lógica, ela não vai se enveredar pelo caminho de missões. Não. Né? Não O vai. nosso Deus, ele é um Deus missionário. A Bíblia vai falar sobre... A Bíblia não, né? Existe um termo, que é o Missio Dei. O Missio Dei é quando nós entendemos que Deus está em missão. Deus está em missão e por isso toda a sua criação exerce um papel fundamental de propósito. Existe um texto, se eu não me engano, acho que foi Paulo que escreveu, ou Pedro, não lembro, que ele vai dizer que toda a criação, tudo aquilo que foi criado, aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E aí, voltando para a questão do cristão, toda a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos verdadeiros cristãos. Entende? Porque aquele que foi criado em Cristo, aquele que foi recriado em Cristo, que nasceu de novo, que agora vive com um propósito, e ele entende o que está no coração do Pai, ele vai ter a capacidade de restaurar toda a criação que está à volta dele. E a gente falou que isso é uma opção, isso é uma escolha. Ser cristão não é um ritual, isso é um estilo de vida. É você decidir realmente mudar a sua vida. Você precisa decidir mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de pensar, ser realmente uma nova criatura em Cristo. Isso não é fácil, não. É difícil pra caramba. É muito difícil. E se a gente for pensar em missões, por exemplo, o que é um missionário? Missionário é todo aquele que vai abrir mão de alguma coisa por causa de Jesus, né? E aí ele entende que Jesus falou que ele tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho, então lembra, existe uma proposta que Jesus fez para o jovem rico, né? Existe um homem que chegou para Jesus e falou: mestre, como que eu posso fazer para ser salvo? E aí Jesus falou assim para ele: olha, vende tudo que você tem. Perdão, ele falou assim: vai e guarda os mandamentos, né? E aí aquele rapaz respondeu para Jesus: mas eu já faço isso desde que eu era mais novo. E aí Jesus vai falar: nossa, que maravilha, né? Mas se você quer ser perfeito, então você vai, vende tudo que você tem, cara, ela é rica, dá aos pobres, vem e me segue. Olha o que Jesus estava oferecendo para esse cara. Ele estava chamando esse cara para ser um missionário. Exatamente. E missionário, missão, cumprir algo que lhe foi determinado. Cumprir algo que foi designado a você. Embora você esteja vendo aqui 2 missionários, daqui a pouco você vai ver um 3º missionário, cada um tem uma missão. A missão do David é uma, a minha missão é outra, e Deus precisa disso. O Deus não quer bonequinhos nem cópia. Sim, ele quer cópia dele, mas não cópias idênticas, porque ele tem uma essência, eu tenho outra.
A missão, o propósito que foi destinado a ele é diferente da missão e do propósito que foi destinado a mim. Mas sim, essas missões e esses propósitos se completam. E Deus precisa que seja desse jeito. Deixa eu só comentar algo que o Fábio trouxe aqui para mim sobre o texto que eu acabei de ler, né? Que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, tenho para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar, né? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É aquilo que a gente estava falando, a criação toda aguarda pela nossa manifestação, porque nós em Cristo temos o poder de restaurar todas as coisas. Você já pensou sobre isso? Você agora que tem Cristo, olha, pensa o que é Deus querendo morar dentro de você, né? Maravilhoso. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora mora, ele escolhe morar dentro de mim, homem pecador, que estou sendo recriado em Cristo. Por quê? Porque existe um propósito. Qual é o propósito? A restauração de todas as coisas. Então, tudo que está à minha volta, meus amigos, a minha família, os meus animais, a natureza, tudo vai ser restaurado à medida que eu me aperfeiçoo em Cristo. Porque vamos pegar um exemplo prático. Quando eu era mais novo, eu andava pela rua, eu ia para a escola, e sabe quando você passa perto da árvore, você puxa os galhos? Você puxa as folhas, e isso era um conselho, eu fazia muito isso. É muito fresco na minha cabeça, fazia muito isso. E aí um dia, sem ninguém me falar nada, alguma coisa aconteceu na minha cabeça que eu pensei. Acho que foi o Espírito Santo, né, falando, por que você vai fazer isso? Você tá entendendo? Naturalmente também, quando eu jogava papelzinho na rua e não jogava no lixo, eu ficava pensando, depois, né, de muito errar, alguma coisa ativava na minha cabeça. Por que eu vou fazer isso se eu posso jogar no lixo? Então, naturalmente, nós temos essa essência, que é uma essência divina. Quando nós nos tornamos cristãos, fica muito mais fácil porque o Espírito Santo vem nos alertando. Ele vem falando com então, você. Então, como que a humanidade ela vai ser restaurada? Todas as coisas vão ser restauradas à medida que eu vou me aperfeiçoando em Cristo. O Espírito Santo ele vai comunicando ao meu espírito, porque nós somos um só, e aí as coisas vão sendo restauradas. Romano 12:2. Não se amoldeie as coisas que estão nesse mundo, Tá entendendo? mas renovai a sua mente para que receba a boa, perfeita e agradável. Um exemplo disso, a natureza não vai ser mais agredida por mim porque eu entendi que eu não preciso disso. Que eu preciso fazer com que as coisas sejam restauradas. Então, se eu sou um cristão que penso como Jesus Cristo pensou, vivo como ele pensou, e tenho um propósito e quero que as coisas sejam restauradas, para que eu vou arrancar a folha da árvore? Para que eu vou jogar papelzinho no chão? Para que eu vou viver de qualquer jeito? Perfeito. Duas coisas nisso que ele falou. Gestão de emoções e missão. Sim. A missão você vai exercer em todos os lugares da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Você não precisa ir para um campo missionário. É claro que alguns têm esse chamado, alguns têm esse propósito. A gente vai falar mais profundo disso também. Sim, mas não é só quem está lá exercendo, só quem está lá indo, né, fisicamente a um campo missionário que está cumprindo a missão. Ele começou o exercício da missão dele, e você pode fazer isso na sua vida, como eu já faço na minha, e como outras pessoas já fazem, com pequenos detalhes. Para que eu vou ficar puxando o galho da árvore, sujando, jogando papel no chão? Pequenas ações na sua vida, mudança de pequenos hábitos, começa a te tornar um missionário. E a gestão das emoções também. Ele tinha prazer em fazer isso. Tinha. Né? Até um momento que eu entendi que não era legal. Não era legal. Entende? O prazer que ele sentia em fazer essas atitudes que ele falou foi transformado em outras atitudes. Então, antes era bom puxar o galho da árvore e sujar todo o chão. Isso passou a não ser bom. Passou a ser bom não puxar o galho da árvore. Exatamente. E não contribuir com a sujeira da cidade, da rua e do ambiente ao qual ele pertencia. Deus, o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele sempre fala. A questão é que você nem sempre está pronto para ouvir e questiona. E muitas vezes ele vai falar com você e você tem que ouvir só o canal do Espírito Santo e parar de ouvir o canal da horizontal, que é da pessoa que está ao seu lado, ao seu redor, porque você era, como você falou, você era mais novo. De repente, quando era criança. Aí, de repente, o colega dele, o coleguinha, falou assim, peraí, vamos puxar o galho da árvore. Ele falou assim, não quero mais puxar o galho da árvore.
Agora a missão, agora que eu entendi, agora é multiplicar, né? Aquilo que eu entendi. Multiplicar. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. E é legal que, falando aqui de missões, eu me lembrei de quando... que a missão nossa é uma só. Exatamente. A nossa missão ela é uma só, né? Eu tenho minha forma de fazer missões, você tem a sua forma de fazer missões. Para cada pessoa, Deus tem uma forma, né? Tem um formato por causa dos talentos, por causa do dom que Deus derramou sobre a vida de alguém. Então, das influências, aquilo que Deus conduziu a pessoa na sua vida, da sua criação. Então, nós somos diversos, e a Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus, que faz com que ele se manifeste de várias formas diferentes para cumprir uma missão que ela é comum a todos. E a comum de todos, que é a nossa missão, é, primeiro, ir por todo mundo pregar o Evangelho, porque só consegue ser transformado e transformar o mundo à medida do Evangelho. Só aquele que realmente teve um encontro com Jesus. Se eu posso facilmente não ser um cristão e ter essa consciência, porque dentro de mim vem uma essência que ela é divina. Então você vai ver muitas organizações que já exercem esse tipo de comportamento, de restauração, de regeneração, né, que a gente fala, e não necessariamente são cristãos. Mas essas pessoas ainda não têm um propósito. Entende? O nosso propósito é fazer com que todas as coisas sejam restauradas, porque o reino de Deus, que já foi anunciado pelos profetas, que viria, e que Jesus agora, vivendo em carne, ele traz o reino de Deus como ensinamento, e esse ensinamento agora ele passa a entranhar dentro do nosso coração, transforma nosso homem interior, a nossa vida, e nós conseguimos trazer esse reino de forma física para as pessoas. Então existe uma promessa para nós, a promessa do reino de Deus. Por isso, quando Jesus ele vai falar que nós devemos orar, ele vai ensinar as pessoas, os seus discípulos a orar, ele fala: Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por que venha a nós o teu reino? Porque existe a necessidade de o reino de Deus ser estabelecido de forma física na terra. Jesus diz que o reino de Deus ele não é comida, não é bebida, e ele não vem com aparência exterior. Ele é algo que é dentro de nós. Mas vai chegar um dia, e nós esperamos e plantamos esse dia, que o reino de Deus vai se tornar algo físico. Então, por isso que nós temos que ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque só o evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar a realidade de uma pessoa, tem o poder de transformar a realidade de uma família, tem o poder de transformar a realidade de toda uma cidade, de todo um país e uma nação. Deus, ele tem esse poder através do seu evangelho. E isso cabe a nós. Essa semana, a gente estava conversando com um amigo nosso que foi para a Ásia Central fazer missões. Ele estava contando para nós que lá em outros países onde existe perseguição religiosa e o evangelho não pode chegar, porque são países muçulmanos, né? Tem outras culturas, tem outras religiões. Ele estava contando as experiências que acontecem nesses países do próprio Jesus. Ele conheceu um senhor, que é um dos heróis da fé, e ele estava dizendo que esse senhor ele não foi evangelizado. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele e discipulou ele por 40 dias. E, gente, isso não é muito distante, isso não é difícil de acontecer, isso vai de acordo com a sua entrega para Cristo, para Deus, e para o propósito que Ele apresenta para você. A gente vai sentir medo, vai sentir insegurança. Que aí entra as emoções, né? Entra as emoções. E a gente tem que saber, vou ser muito sincera, às vezes dá um frio na barriga e eu pergunto: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Não sei se acontece com você, comigo acontece. Eu vou te contar uma história. E eu escuto, paro para ouvir exatamente o que Ele quer de mim e fazer a obediência, fazer como Ele te ensina e te orienta para fazer. Ele vai te dar recursos. Eu já falei sobre recursos, já falei sobre aliados. Isso aqui é uma aliança. Isso aqui é uma aliança e Deus te prepara, Ele te capacita e Ele sabendo que em alguns momentos você vai precisar de mais reforço, Ele vai te dar pessoas, coisas, situações que vão lhe dar o suporte para aquele momento que você vai de repente falar assim: eu não consigo. Ou você vai falar e falar: eu não sei como faz. Vai aparecer alguém para te auxiliar, para te instruir.
Vou contar uma história que aconteceu comigo em 2020, finalzinho de 2020. Eu e o Fabinho, a gente começou a trabalhar junto. E em 2021, alguma coisa foi transformando a nossa vida. E a gente sabe que essa coisa é Jesus Cristo, né? Chamar de coisa aqui é complicado. Mas Jesus começou a transformar a nossa vida de uma forma muito profunda. E à medida que ele ia transformando o nosso interior, nós íamos cada vez mais profundo nas revelações espirituais. Nós acreditamos muito nisso, né? De Deus falar ao nosso espírito e o Espírito Santo nos conduzir. E naturalmente, essas coisas elas foram acontecendo. O Senhor nos chamou para missões. Mas quem disse que era fácil? Não. Aliás, até hoje ainda é menos difícil do que era no começo, mas ainda hoje é complicado. Porque a gente não tem o controle total dessas emoções quando nós não entendemos, não temos o controle das coisas. Por exemplo, quando Jesus fala para Nicodemos que nós devemos morrer e nascer de novo, ele vai falar a historinha do vento. Já ouviu falar da historinha do vento? Não. Ele vai falar, olha, ele fala para Nicodemos, o vento, ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai, mas ele vai. Ele segue. Entende? Assim são os que são nascidos do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai fazer essa comparação e vai dizer que nós somos como o vento. Nós não sabemos de onde viemos. E também nós não sabemos para onde nós vamos, embora nós temos um propósito. Sim, a gente sabe que tem um propósito. Nós sabemos que o nosso propósito é pregar o Evangelho a toda criatura, para que haja salvação e o Evangelho possa transformar a realidade das pessoas. Ótimo. E ser missionário é entender que você tem um propósito e ter desejo de exercer esse propósito. Você vai ter sempre uma vontade de querer mais. Lembra das emoções? Se satisfazer no exercício e não buscar a lógica, como você falou. Jesus, se você for olhar pela trajetória de Jesus, não houve lógica em nada ali do que ele fez. Não. Multiplicação era algo surreal. Ressuscitar morto é algo que foge da lógica humana. Curar um enfermo sem medicina foge da lógica humana. Curar só em tocar na túnica. Se entregar como um objeto de sacrifício para que eu e você pudéssemos ser salvos é completamente lógico. Então, a natureza de Jesus, na sua caminhada, vem trazer para nós que houve muito mais emoções da parte de Deus, da parte de Jesus ali, do que lógica. A vida de Jesus, que foi uma vida missionária, não houve lógica nenhuma. Exatamente. E é complicado a gente falar sobre que nas missões nós muitas vezes somos mais levados pela emoção, porque é isso, foi o que Jesus viveu. E o missionário, ele tem que abrir mão de coisas. Eu e Fabinho, nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida. Nós abrimos mão de proposta de emprego. Boa, viu? E a gente passando por um perrengue financeiro, nós mesmo assim abrimos mão de propostas que eram ótimas. Abrimos mão de propostas de prazeres, de muitas coisas, porque nós entendemos a missão. Nós entendemos para que nós existimos, nós sabemos para onde nós estamos indo e sabemos o que nós queremos fazer. Nosso objetivo é salvar pessoas, é salvar vidas, porque nós somos salvos. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu sou como um vento, que eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde vou, você está falando de fé. Entende? Jesus está falando de fé, ele está falando sobre o novo nascimento. Ele está falando que agora que eu nasci de novo, eu vou exercitar, ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, que é esse Espírito que fala ao meu homem interior, ele vai me direcionar para onde eu preciso ir, o que eu devo fazer, quais são as palavras que eu devo usar e quais são os recursos que vão aparecer no meu caminho. Perfeito. Então ele vai me trazer paz. Ao mesmo tempo que as minhas emoções, muitas vezes elas podem estar, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, como que eu vou abrir mão disso? Existe uma certeza interior dentro do nosso espírito que nos dá essa capacidade de avançar e seguir aquilo que Jesus determinou para cada um de nós segundo o propósito que ele nos chamou. E estar na missão, seguir esse propósito que Deus colocou na sua vida, é equilibrar a razão e a emoção. Deus é razão e emoção. A gente tem que abrir mão da razão e emoção do mundo para viver a razão e emoção de Deus. O David falou que abriu mão de propostas muito boas. Então a gente não vai poder ter questões materiais? Pelo contrário. Deus vai te mostrar exatamente as questões materiais que você tem que ter na sua vida. Viver a missão não é viver uma vida de privação.
é viver uma vida que você vai ser abastecido de coisas que vão lhe dar a vida próspera e plena que Deus lhe deu. Muito se falou-se que o missionário tinha que ser aquela pessoa que não ia ter condições de viver, que, sabe, não ia ter roupa para vestir, e não é verdade. Ele vai viver de acordo com a promessa de Deus na vida dele. E Deus, ele vai te qualificar e vai te preparar exatamente para o que você precisa fazer na sua vida e para o que precisa ser feito através da sua vida. Falando sobre isso, a gente vai dar uma pausa para chamar um dos nossos parceiros, que é a Geração Ciimpro, que é uma escola, um curso de qualificação profissional. Na tela. Quero falar com você, agora a Geração Ciimpro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãociimpro.com ou então @geraçãociimpro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Ciimpro também. Como eu estava falando, Jesus vai te qualificar exatamente. Ele vai te dar os recursos, vai te dar os aliados, ele vai te fazer ter as alianças necessárias para que você siga a sua vida. E Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então também, na questão das emoções, na questão de eliminar crenças que te aprisionam, uma crença de escassez, uma crença de não merecimento, isso não é coisa de quem vive com Deus. Tem uma coisa que é importante, agora por experiência própria e também de testemunhos que nós ouvimos de alguns irmãos nossos que são missionários, né? Nós temos visto muita providência de Deus quando nós abrimos mãos de coisas que para nós eram muito lícitas, até ilícitas, para cumprir a vontade de Deus mesmo sem uma perspectiva de abundância, né? Então nós vemos que Deus, ele é o maior interessado nas missões. Então, quando ele nos chama para viver em missões, chama nós através do seu Espírito para que nós consigamos avançar nesse caminho, ele vai criando as oportunidades, Sim. Ele vai criando os recursos, ele vem trazendo pessoas para nos abençoar e nós não vivemos uma vida de escassez. Não. Né? Nós vivemos uma vida com um propósito e na maioria das vezes esses propósitos, esses recursos que vão chegar até nós, eles serão para abençoar pessoas. Eles não serão para alimentar o nosso próprio desejo. Nossa vaidade. A nossa vaidade. Nosso bel prazer. Porque uma das coisas que são fundamentais no Evangelho é justamente eliminar isso que nós conhecemos como vaidade. Lembra de Salomão? Salomão, ele experimentou tudo da vida. Ele tinha todas as riquezas, ele tinha quantas mulheres ele queria, ele tinha todos os recursos possíveis e a Bíblia fala que ninguém vai ter uma riqueza tão grande quanto Salomão teve. E no final da vida, Salomão, ele olha para isso tudo que ele viveu e ele faz uma declaração que para nós era muito importante. Tudo era vaidade. Entende? Então a proposta do Evangelho, a proposta missionária, não é você viver mais a vaidade das coisas da vida, né? Jesus, ele nos chama justamente para nós invertermos. É que a vida com Jesus, ela é algo que ela vai muito na contramão daquilo que nós estamos acostumados. Nós somos, desde criancinha, nós somos acostumados a viver uma vida de vaidade, uma vida de consumo, uma vida onde os meus desejos eles estão à flor da pele e eu preciso satisfazer esses desejos a qualquer custo, porque se eu não satisfazer esses desejos, eu vou ficar mal com Deus. Jesus, ele nos chama para inverter esses valores, para ir na contramão daquilo que nós aprendemos e entrarmos nesse processo de regeneração. Então, tudo aquilo que eu vou receber de Deus a partir do momento que eu ouço a voz dele no chamado missionário, começo a cumprir aquilo que está no coração dele, tudo aquilo que vai chegar até mim através das pessoas, através de recursos, através de tudo aquilo que Deus plantou na minha vida, vai ser para abençoar, para compartilhar. Perfeito, para abençoar. É bênção para você e bênção para que seja na vida, que você seja bênção na vida das outras pessoas. Isso não significa que eu tenha que ter uma vida de privação. Isso não significa que você tenha que abrir mão de luxo e de conforto na sua vida.
Pelo contrário, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Gênesis 1, 26, a palavra diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Jesus, o Espírito Santo. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move nela. Ou seja, Deus te fez para ser próspero e próspera. O nível de prosperidade vai ser de acordo com o propósito, o porquê de você estar nessa terra. Aqui tem um, aqui tem outro e existem vários outros. Então, entenda qual é o seu porquê aqui na terra. Entenda, como o David falou, Salomão teve tudo, mas ele não fez cumprir o propósito. Ele teve tudo e se perdeu. Porque ele deu vazão à vaidade, à ganância. Isso significa que nós cristãos não podemos ter ambição? Nós podemos ter ambição, mas que a sua ambição seja para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não seja uma ambição para satisfazer somente a sua carne. E quando eu falo somente a sua carne, Deus não te proíbe. Tanto que ele fez o milagre do pão e dos peixes. Vou precisar comer, né? E do vinho. Como é que vai fazer Ele a obra não de Deus se você não come? O casamento estava ali, acabou tudo. Acabou o vinho, acabou a comida, acabou a bebida. E ele ainda hesitou, não é o meu momento. Mas ele viu que havia uma necessidade de fazer com que aquela festa prosperasse. E ele deu fartura. E ainda tem a frase, né? Que muitos deixam o melhor pro final. Deus não. Agora, pra gente avançar nesse caminho de missões, eu gosto de contar sempre uma história que eu ouvi e me marcou muito. Né? De repente você está sendo tocado por Deus para ser um missionário, para levar a palavra de Deus, mas olha como que as coisas de Deus funcionam. Uma vez me contaram que uma jornalista do Brasil, ela foi fazer uma matéria num ambiente de guerra fora do país. E aí quando ela chegou lá para entrevistar e fazer a matéria, ela se deparou com uma jovem, uma menina, muito novinha. E essa menina, ela tá toda desfigurada. E a menina só dizia assim pra jornalista, né? Olha, os meus pais, eles mataram o meu irmão. Eu não sei onde ele está, eu não sei se eu ainda vou vê-lo. E eu perdi as contas de quantas vezes eu fui violentada. E na maioria dessas vezes eu fui violentada por bambus. Então, a jornalista registrou aquelas falas ali, fez a matéria, voltou pro Brasil. Quando ela voltou pro Brasil, a imagem dessa garota não saía da mente dela. E tudo que ela ia fazer, ela lembrava da garota, e lembrava das coisas que a garota falou. E ela foi perguntar para Jesus por que ela ainda mantinha aquela memória fresca na sua cabeça e a menina não dava paz para ela, né? Nesse sentimento, nessas lembranças. E aí Jesus respondeu para ela: porque esse é o rosto que eu tenho para você. Foi para isso que você existe. É para isso que você nasceu. Foi exatamente para você olhar pessoas, inclusive essa garota, e interceder por ela. Porque como que você vai restaurar agora a vida de uma pessoa que foi violentada? Como que você vai fazer? Porque outra coisa que também que me contaram, que o poeta escreveu uma frase, né, uma canção, e ele diz que eu ouvi o coração de Deus. E o coração de Deus ali é uma chaga, ele é uma ferida aberta. Tem a música de um poeta aí que escreveu isso. Então o coração de Deus está sangrando. Está sangrando. O coração de Deus é uma ferida aberta. Nós temos ainda essa visão de romantizar muito o Evangelho, de romantizar que Jesus, ele é amor, que ele me ama, ele me salvou, e tá tudo bem, eu vou viver a minha vida a partir de agora, e eu vou aos cultos de domingo, e eu vou viver como as pessoas vivem. Mas esse romance não existe. Não existe. Você tá entendendo? O romance na vida cristã, ele não existe. Jesus está com o coração sangrando e o coração de Deus é um coração que sangra, porque o mundo está um caos. Olha o que o pecado fez com o mundo. Olha como que as pessoas elas são más. Olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu em Israel. Olha o que está acontecendo na faixa de Gaza. Entende?
Nós vimos, nós presenciamos tudo que está acontecendo, foi para a mídia. Nós vimos as pessoas sendo sequestradas, os bebês que foram mortos. E David? Como que está o coração de Deus no meio disso? E aí a pergunta, como é que tá o coração? Duas perguntas. David está perguntando como é que está o coração de Deus. E eu pergunto, o que você vai fazer para contribuir para a obra de Deus? É isso. Você não precisa ser um missionário que vá a campo. Mas qual é a pequena missão que você está fazendo na sua vida? Será que você pode orar? Você orar. Que é o caso dessa jornalista. O rosto que Deus tinha para ela, não é para que ela pudesse ir lá e adotar essa criança e restaurar ela, porque isso é quase que impossível. Só o Espírito Santo tem essa capacidade de restaurar a vida de uma pessoa que foi abusada. Mas ela pode orar. Porque a oração, às vezes, ela é muito mais eficaz do que eu realmente estar lá fazendo alguma coisa. Entende? E você sempre vai poder fazer alguma coisa. A oração todos nós podemos fazer. E não tem oração certa. É a sua conversa com Deus, é a sua entrega a Deus. E exercer a missão, fazer a obra de Deus na sua vida e através da sua vida, existem várias possibilidades. Vamos ver um vídeo agora sobre uma das possibilidades da missão de Deus, da missão ser cumprida. Oi, eu me chamo Aline, eu sou cirurgião dentista, eu sou da Primeira Igreja Batista do Jockey Club em São Gonçalo, pastor Isaac Felipe, e eu sou missionária da saúde. Então, eu faço do meu trabalho, do local onde eu trabalho, o meu campo missionário. Desde criança, eu sempre sonhei em ser dentista. Então, eu brincava com as minhas bonecas e eu consegui realizar o meu sonho, né? E com esse meu desejo de ser dentista também veio o desejo de fazer a obra de Deus. Eu sempre senti dentro do meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ir para o campo missionário. Eu consegui realizar esse meu desejo em 2021, quando eu fui para Manaus. Fiquei 5 dias em Manaus atendendo os ribeirinhos. Eu fui para Nova Olinda do Norte, conheci 3 comunidades ribeirinhas e lá eu fiz um trabalho missionário junto à igreja, Convenção Batista Brasileira, no barco missionário, e consegui realizar esse meu desejo de ir, de conhecer. Mas aonde eu tô, eu faço a obra do Senhor. Eu tento falar do amor de Deus para os pacientes. Quando o paciente chega aqui, senta na cadeira e começa a conversar, e aí eu já aproveito a brecha e já começo a falar do amor de Deus, trato com carinho, com respeito, eu falo do amor de Deus para essa pessoa. Então eu faço do meu trabalho o meu campo missionário, mesmo não podendo estar, longe, abrindo mão da minha vida para estar lá, como muitas pessoas que eu conheci, que abriram mão da sua vida, da sua profissão, para estar lá em tempo integral. O tempo que eu tenho, a disponibilidade que eu tenho, eu tento fazer a vontade do Senhor, Porque, como diz lá em Lucas 10, 1 e 2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, se a gente não pode ir até o local, ir para longe, para a África, para Manaus, que a gente possa fazer do nosso ambiente o campo missionário. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda Lagoa, Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você.
Seja Você na Real é isso. Falar da sua vida, falar da vida, falar de entrega a Deus. Esse é um propósito nosso. Posso falar que esse trio aqui somos maravilhosos, missionários de plantão, e você também é um missionário de plantão. Você ainda não descobriu isso. Que a partir de hoje você se entregue ao propósito de Deus na sua vida. E é por isso, por esse momento de reflexão, que eu te convido, vou te convidar sempre. Vem comigo, Seja Você na Real. Toda quarta-feira às 20 horas, somente aqui na TV Ondas Play. Sexta-feira, Onda Missionária. Vem pra cá. Com David Pereira e Fábio Ramiro, que vai terminar com uma música pra você. Eita, vai ter música, hein? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Deixa Deus fazer um milagre na sua vida. Deixa. Vem com a gente, vem. Beijo. Deus abençoe Beijo. a todos. Você viu na TV Ondas Play o programa Seja Você na Real. Apresentação, a gestora de emoções, Helenita Pereira.